O Homem de Ferro pode até ter marcado o cinema com o CM, mas e nos games ele deixou uma marca pior que tatuagem mal feita de borboleta nas costas, principalmente quando a gente fala dos jogos baseados em filmes. Aliás, baseado em filme é até uma generosidade, viu? Porque aqui de igual mesmo só tem os personagens, umas cutscenes preguiçosas e a missão final. O resto, bom, vocês vão ver aí. A aventura já começa no deserto, com o Tony Stark e o seu brother no cativeiro. Segue a mesma ideia do filme de 2008, mas com uma pequena diferença. Aqui, o jogo já corta direto para a parte boa. Tony preso, desesperado e montando uma armadura de sucata com um sonho na cabeça. A famosa liberdade. E o resultado? Um cosplay de lata velha que só sabe dar soco e cuspir fogo para todo lado. Mas ei, justiça seja feita, igualzinho ao filme. O jogo também traz a épica batida em rock and roll, mas infelizmente eu não posso colocar aqui, senão amanhã o algoritmo do YouTube bate na minha porta com uma visitinha íntima. Então, falando em batida, a platina desse jogo até que é tranquila, tirando uma conquista em especial que é capaz de deixar o seu cabelo em pé, se você ainda tiver algum até lá. Mas calma, Calabrizo, já falo dela logo logo. Voltando, nosso pedaço de lata começa a rebocar cada inimigo que aparece no caminho. No meio da fuga, Tony tenta abrir espaço detonando os terroristas que sequestram ele, que, claro, usavam as próprias armas da Stark Industries para financiar suas guerras. Ou seja, o Tony basicamente tá apanhando de segunda mão. Literalmente armas dele contra ele mesmo. E é aí que o parceiro do Tony não tem a mesma sorte quando é encontrado já desvivo. Sim, galera, o jogo nem perde tempo. Drama zero, trauma zero, bora seguir o baile. Tony sai da caverna e logo dá de cara com um depósito de armas da sua própria empresa. Esses depósitos são essenciais para a platina, já que estão espalhados em todas as missões. E não para por aí, eliminando 66 inimigos, a gente ainda desbloqueia uma conquista. Eu sou o Homem de Ferro. Cheio de raiva e frustração, Tony começa a destruir tudo que já foi dele, mas agora que tá nas mãos errado. O cara faliu a própria empresa em plena fúria, mas pelo menos a gente ganhou uma conquista. De volta a Stark Industries, Tony decide transformar aquela gambiarra de fuga em algo mais sofisticado. Surge assim a Mark II. Só que Obadiah Stane, o famoso cara careca com cara de vilão, percebe que o Tony não quer mais fazer as armas e isso corta o fluxo do din-din dele. E claro, Obadiah não curte nada disso. Porém, enquanto isso, Tony vai testar o traje novo. Aqui vale a comparação, sério gente, pelo amor de Deus. Comparar esse jogo que lançou no PS2 com a versão de 360 e a versão de Play 3 é maluquice, tá? A missão basicamente, o mapa muda completamente. Porém a missão em si, em sua essência é a mesma. Mas animação, jogabilidade, cenário, os caras mudaram tudo. Nesse vídeo eu vou focar somente na sua versão Pocket, por assim dizer. Seguindo, o jogo ensina a gente a voar, cair, dar rasante e acelerar com até o propulsor. E é nesse ponto que aparece a pior conquista do jogo, passar por todos os anéis em menos de 35 segundos. Mas até então parece bem simples, né? Bom, seria se os controles não fossem invertidos no ar. Até faz sentido, se você tem um manche na mão, você puxa para trás, aí ele sobe, se você empurra para frente, ele desce. Mas aqui é rápido demais, você passa direto, qualquer encostadinha já trava o boneco todo, e para piorar, o traje ainda liga o modo turbo sozinho no final da corrida. É tipo tentar estacionar um carro enquanto o freio de mão decide se soltar sozinho. Depois de algumas tentativas e muito estresse, eu consigo a conquista. Mas tem um detalhe bem chatinho, diferente do filme, o jogo cortou a cena icônica em que o Tony sobe até o espaço e quase congela por causa da temperatura. Seria uma missão perfeita para encaixar isso aqui, mas sei lá, os caras só perderam a oportunidade mesmo e segue o baile. De qualquer forma, terminada essa parte, conseguimos assim a Mark II. Agora,
Tony vê um futuro sem armas, fala com a Pepper e decide destruir todo o arsenal Stark que caiu nas mãos dos inimigos. E antes, vale lembrar que quem fundou a empresa foi o pai dele, vendendo equipamentos para o exército americano. Tony assim herdou o império e continuou o legado, até quase morrer pelas próprias armas e levar o sermão do colega de cela. Aí caiu a ficha de vez, talvez vender morte não seja tão legal assim. Nessa missão, precisamos destruir 7 caixas extras além daquele que o jogo já pede. E sim, o jogo é basicamente isso, do início ao fim. Eu não sei se as outras versões também são assim, mas pelo menos o cenário muda, né? Mas missão após missão, destruir a tecnologia Stark que cai nas mãos erradas é só o início de toda essa brincadeira. Só no final que muda um pouquinho a fórmula, mas é bem pouquinho assim mesmo. Pelo menos os devs tentaram dar um fundo de história maior pro Tony aqui, em que quase toda missão tem uma boss fight no final dela. E aqui, detonando a máquina de guerra, ganhamos a conquista Driving with the Top Down. E explodindo todas as caixas, garantimos a With a Box of Scraps. 2 conquistas, 2 troféus e um Tony cada vez mais comunista com sua própria capital. Após ser interceptado por caças americanos e salvar um cara da própria burrada, Tony é contatado por alguém do exército, o tal do Rhodes, o famoso máquina de combate. Curiosidade rápida, como o jogo saiu junto ao filme lá em 2008, o ator que faz o Rhodes naquela época também prestava voz ao jogo. Porém, depois que o papel foi trocado e seu rosto também, das sequências dos outros filmes do CM, ele também no jogo foi trocado. Então trocou ator, trocou voz, trocou tudo mesmo. Continuando, a missão, seguir um comboio de armas até achar uma base secreta. A resposta do jogador é basicamente a mesma, atira em tudo que se mexe. No combate, o Stark novo já pode enfraquecer veículos, carros, helicópteros, tanques e se apertar o botão certo, executando até uma animação massa de destruição. O traje agora vem com mísseis, metralhadoras e, claro, a clássica descarga de energia das mãos e do peito. Além disso, surgem 3 barras novas: propulsão, defesa e potência de disparo. Você redireciona a energia do traje como quiser. Propulsão, você voa mais longe e mais rápido. Defesa, toma mais dano, e a potência ataca com o peito e causa dano máximo. Enquanto isso, Obadiah Stane de alguma forma conseguiu ter acesso à armadura que Tony usou para a fuga da caverna. Destruindo todas as caixas da região, ganhamos mais uma conquista. Entrando no esconderijo secreto, encontramos um contato antigo do Tony, um capa que estava vendendo as armas para os inimigos. Depois que Tony mete o cacete nele, ele fica bem mansinho, a conquista cai e a moral da história é que não é pra mexer nos brinquedinhos do Stark. Tony, como você vai ao banheiro de armadura? Já fui. A próxima etapa é se infiltrar e destruir tudo no interior daquela belíssima mansão que vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Tem montarias, helicópteros, soldados, tanques e até NPCs que provavelmente nasceram só para explodir. Enquanto Tony destrói o seu próprio equipamento, mísseis com data e hora marcada são preparados para cair em cidades e vilarejos. E falando no cronômetro, o timer do jogo é simplesmente ridículo, sério. Gente, dá pra tomar café, estender roupa no varal, jogar bola com o vizinho e até assistir um eclipse lunar acontecendo em tempo real que o timer ainda vai estar na metade. Não cria tensão nenhuma na missão. Destruindo todo o equipamento lá de fora, a mansão perde força, tipo quando cortam a internet aqui em casa. Tony finalmente consegue entrar e ver a sequência clássica: destruir caixas para pegar a conquista, desviar de raios de energia que sai da boca de uma medusa mecânica. O que tá acontecendo? Não me pergunte de onde veio isso, eu só tô jogando. Depois de derrubar uma parede e literalmente dar um xadrez na arquiteta dos planos malignos, conseguimos a conquista da missão. Ao investigar, descobrimos que parte dos suprimentos militares de Stark ia parar numa base flutuante, quase um porta-aviões com um hangar para besteira bélica. Neste meio tempo, Stane começa a divulgar o protótipo de armadura do Tony para fornecedores obscuros.
Ele quer criar um exército de armaduras, o clássico plano vilanesco nível comprar um almoço e dominar o mundo. Stark destrói canhões, fios, drones e, claro, o reator do lugar, resultando em tudo começa a desabar. Com isso, concluímos a destruição de todo o equipamento militar da base e finalizamos a missão. Ao terminar, liberam uma nova armadura, a famosa Comic Book Tin Can. Modo estético ligado, é só visual mesmo, mas usar ela nos concede uma conquista, então vamos usar, ué. Porém, eu tenho que confessar uma coisa bem idiota que eu acabei fazendo durante a minha jogatina, mas eu já chego lá. Tony encontra arquivos que apontam que o maior comprador da Stark Industries está envolvido numa operação militar numa potência russa. A missão é impedir o roubo do material radioativo, porque, se explodir tudo vai virar DLC grátis de Fallout. Temos 5 equipamentos para destruir nessa base, e também é preciso lacrar todo o material radioativo. Impedir os planos de um tal de Titanium Man, nossa, adoro essa figura, vocês vão conhecer ele daqui a pouquinho. E como eu disse antes, eu fiz uma besteirinha. Basicamente eu acabei não revisando tão bem assim as conquistas antes de começar o jogo. Então eu vacilei pra cacete. Porque Stark tem 3 tipos de arma, metralhadora, energia e míssil, como eu já tinha dito antes. E todas elas têm upgrades acessíveis pelo menu do jogo antes da missão começar. O problema é que, para upar os upgrades, você precisa jogar com o upgrade anterior e encher a barrinha logo abaixo dele. Só que na hora eu pensei, beleza, isso mostra o quanto que eu posso usar da arma. Mas não, é a merda de uma barra de XP. Além disso, eu esquecia toda hora de trocar o upgrade. Quando finalmente enchi a barra, eu saía para o menu e esquecia de salvar. Resultado, eu tive que upar o upgrade um por vez, missão por missão, e repetir as várias missões aleatórias, mais de 3 vezes, só para conseguir chegar o perto possível da conquista final. Moral da história, se você for platinar, pelo amor de Deus, leia todas as conquistas antes de começar, tá? Voltando, fechando todas as portas e destruindo todos os suprimentos, finalmente podemos conhecer o tal Titanium Man, um ex-soviético rival clássico do Homem de Ferro, criado lá nos anos 60 para refletir o clima da Guerra Fria, acredite se quiser. Ele veste uma armadura pesada e verde, perfeita para bater de frente com as invenções do Tony. Aqui ele usa a radiação como arma, mas felizmente conseguimos derrotá-lo. Isso libera 2 conquistas, a da missão e a do traje, com o nome de Tales of Suspense, mesmo nome da primeira aparição do Titanium Man nas HQs de 1965, acredite se quiser, eu fui caçar isso aí. Depois, Tony precisa descobrir quem está por trás do roubo do protótipo do porta-aviões, e é aí que surge um tal de telepata maligno, bagunçando a nossa tela, invertendo nossos botões e nos deixando completamente dislexos. Nós tentamos acabar com toda a base, mas se você conseguir acertar a tela antes do período do controle mental, ele, além de ficar irritado nos diálogos e a tela voltar ao normal, nós conseguimos derrotar ele e destruir todos os comboios de armas que ele estava protegendo, desbloqueando assim a conquista Or Something Big for 50 Minutes. Stan, sem paciência e com sede de dinheiro, une força com os inimigos contra Tony dentro de sua própria instalação. Enquanto isso, Pepper evacua o local com todos os outros funcionários. O legal aqui é que parecem funcionários fantasma, a gente nunca vê nada, igual o nosso querido governo aí em dia de feriado. E claro, quem aparece para lutar, adivinha? Titanium Man, novamente. Meu Deus do céu, esse cara não me deixa em paz. Durante a luta, tem uma conquista que exige eliminar mais de 1000 inimigos ao longo de toda a campanha. Aqui é o momento que eu finalmente conquisto isso e derrubo o Titanium Man de lata. Stan então revela seu plano maligno, tomar o traje do Iron Man e encher o cofre de rios de dinheiro. Ele até consegue derrotar o Tony de forma bem cinematográfica, se liga só. Nobody's as smart as you, Tony. And they never will be. Your life's been a waste, Tony. But your death will be a gift to the world. Mas, em vez de prender o Stark, ele simplesmente o deixa lá. Porque, claro, ele precisa que o Tony corra pra lá e pra cá, porque, sei lá, ele é maluco. Enfim, depois disso,
Acontece que Pepper é sequestrada e Tony corre para salvá-la numa instalação localizada perto do Rhodesdale Intel. Chegando lá, Tony encontra antenas que embaralham o sinal de sua armadura. Para piorar, vários inimigos agora usam protótipos da armadura do Tony, e ele precisa, obviamente, derrotá-los. Pegar a conquista dos suprimentos e chegar até a armadilha onde Pepper está. Só para descobrir que o local está prestes a ser bombardeado a todo custo. Mísseis caindo do céu, destruição total, e nós somos obrigados a destruir cada um deles. Enquanto isso, Stark corre até o reator da base para desativá-lo. Clássico combo de quase morrer e salvar o dia. Essa parte do jogo ainda traz uma das armaduras clássicas do Tony, uma saga famosa do personagem. Mesmo desesperado para finalmente pegar Stein, Tony precisa lidar com outra ameaça, Ain, que apareceu antes da missão de neve, no porta-aviões, e na mulher que usava a Medusa, representando um perigo ainda maior. Ain está ligada a um poderoso canhão instalado em uma ilha capaz de dizimar uma cidade inteira. O desafio final é tático. Existem 4 ilhas no mapa, sendo a principal que abriga o canhão, e as outras 3 secundárias que protegem e alimentam o canhão. Aqui nós precisamos de novo destruir os suprimentos, eliminar todas as proteções e então voltar à ilha principal para finalmente neutralizar a arma. O interessante aqui é que esse é o único mapa onde realmente podemos livremente voar pelo ar, sem paredes invisíveis, sem bater a cabeça em todo canto, finalmente uma sensação de ser realmente o Homem de Ferro, destruindo o canhão, e então finalmente chegamos à fábrica de protótipos que o Tony precisa destruir, uma gigantesca base subterrânea cheia de inimigos, destruindo todas as armaduras ativas e impedindo replicações de novas. Pondo um ponto final na Ain, check. Sobra apenas o maldito do Obadiah Stane. A batalha é parecida com a do filme, mas com baixo orçamento. Eles se encontram no meio de uma rodovia e começam a lutar. E sério, o jogo é tão esquisito que o Obadiah pega carros invisíveis e joga no Tony. Ai, papai. Levamos a Luca para o terraço de um prédio, onde Pepper solta uma rajada de energia na cara dele. E assim, o jogo termina, com um monólogo clássico do Homem de Ferro. Mudanças, passados e consertar tudo. Chato, mas faz parte, né? Mas calma, a platina ainda não foi finalizada. Após zerar, liberamos a última armadura secreta e os achievements que eu vacilei nos upgrades. Então, entramos em uma missão aleatória com essa nova armadura. Finalizamos ela, pegamos o XP necessário e finalmente platinamos essa bomba de PS2, de Iron Man PS2, desgraça. Espero muito que vocês tenham gostado. Confesso que eu joguei um pouco lá no PS2 antigo, mas como não era meu videogame e eu também não tinha um memory card, só dava pra jogar a primeira missão. E convenhamos, é a melhor que tem no jogo. Temos uma meta aqui de inscritos, 10k, que quando bater eu vou trazer o grandiosíssimo jogo do Kung Fu Panda de PS2, que mano, pra platinar pensa numa chatice. Então se você quer realmente ver isso, por favor, dá o like, se inscreve e vamos chegar aos 10k. Diferente do Homem de Ferro, que bem, só não é tão divertido assim. Um forte abraço e adiós.